outorgada. Então, a nossa Constituição Imperial é uma carta outorgada pelo imperador Pedro I. Qual é a estrutura de poder dessa Constituição? A formulação da estrutura de poder dessa Constituição advém de duas coisas, né? A monarquia e a escravidão. Então ela é estruturada na medida em que nós vamos ter a função legislativa, a função executiva, a função judiciária e a função do poder moderador, que é exclusivo do imperador. O poder moderador é o poder do imperador constitucional perpétuo do Brasil. Na primeira função, que é a função legislativa, essa função foi delegada a uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral, ela é constituída por duas casas. A primeira casa é a Câmara dos Deputados, que é eletiva e temporária, e a Câmara dos Senadores, que era organizado através da eleição provincial. Na função moderadora, alguns autores vão dizer que a função moderadora é neutra. Nós dizemos que aqui eu tenho a chave de toda sistematização, de toda organização política do império. Então a função moderadora é uma função atribuída ao monarca. A outra função é a função executiva. A função executiva, ela é a do monarca, que é considerado uma pessoa sagrada e inviolável, sem qualquer dever de responsabilidade. Ele era servido por ministros de Estado. E a função judiciária, que era desempenhada pelos juízes, com participação dos jurados. Existia também o Tribunal do Júri, que tinha competência em matéria penal e civil. Com relação às garantias da magistratura, a Constituição de 1824, ela assegura ao juiz a vitaliciedade, mas ela não assegura a inamovibilidade. Qual é o órgão de cúpula do Poder Judiciário na Carta Imperial? O órgão de cúpula é o Supremo Tribunal de Justiça, formado por juízes togados, advindo das relações provinciais e nomeados de acordo com a antiguidade. Uma outra coisa importante para a gente examinar na Constituição de 1824 é que consagra esta carta o sufrágio censitário, isto é, só podia votar quem preenchesse um conjunto de requisitos, que eram requisitos econômicos e financeiros, como uma renda de 200 mil réis para eleitor de província, uma renda de 400 mil réis para deputados, para ser candidato a deputado,
e uma renda de 800 mil réis, no caso do Senado. Essa carta foi apelidada de Constituição da Mandioca, devido ao voto censitário. O voto censitário, ele levava em conta as riquezas do eleitorado. Só que nós estamos diante de uma sociedade rural e agrária, em que a farinha de mandioca era a moeda utilizada para calcular a renda dos produtores rurais. É importante também perceber que a Constituição de 1824, ela é a Constituição das casas grandes e das senzalas. É uma Constituição que defende a propriedade privada, que defende a propriedade da terra e que também ela está sustentada na escravidão. Portanto, essa Constituição, ela tem as representações sociais dessa sociedade rural, dessa sociedade patriarcal, de uma sociedade que é fundada na monarquia e no braço escravo. Uma outra coisa importante a dizer da Constituição de 1824 é que ela procurou assegurar a ampla liberdade individual no seu artigo 179, garantia a liberdade econômica e de iniciativa. Ela fixava o preceito da educação primária gratuita para todos, excluía, no entanto, cuidadosamente dos direitos políticos a classe trabalhadora e os criados de servir. A intenção da Constituição de 1824 foi organizar o Estado monárquico, constitucional, de representação limitada pelo critério censitário de eleições indiretas e pela intercessão de manter escravizada mais de 1/3 da população. Essa Constituição, ela advém, não é, de uma consolidação da independência que exigiu grande esforço por parte do governo do Rio de Janeiro. Então a independência, ela vem também mostrar a possibilidade, não é, da continuidade do poder numa aristocracia rural, na açucarocracia e também na aristocracia do café. A sede da monarquia brasileira é a cidade do Rio de Janeiro. É lá que o imperador vai administrar o país. O Estado imperial, ele é um Estado unitário, dividido em províncias. Então, nossa experiência da Constituição de 1824 é com essa forma de Estado. Essa Constituição foi considerada
uma Constituição progressista, porque dentro dela nós encontramos o conteúdo do liberalismo, inclusive de uma estrutura, não é, de poder. Entretanto, mesmo sendo da ordem liberal, nós temos dentro dela as células antigas do poder, chamado de poder absolutista do imperador Pedro I. Com isso, eu espero que os nossos alunos tenham mais facilidade para fazer tanto as leituras do livro de Wadi Lâmego Bulos, como do texto de José Afonso da Silva, sobre a evolução do constitucionalismo do Brasil. Vamos dar continuidade estudando um pouco a Constituição de 1891. A Constituição de 1891, pessoal, ela é promulgada, tá certo? Então ela é escrita e é também uma Constituição promulgada. Nessa Constituição, nós temos a adoção da forma federativa do Estado brasileiro. O Estado brasileiro passa a ser uma federação. E o Estado federal, ele vai possuir os Estados membros. Então nós vamos ter a transformação das antigas províncias em Estados membros. E os Estados membros, eles têm a autonomia. Então nós temos o Estado federal, que possui a soberania, e os Estados membros possuidores de autonomia. Essa autonomia, nós podemos lembrar que ela tem 4 pontos, né? A auto-organização, a autolegislação, o autogoverno e a auto-administração. Então, todos os estados da República Brasileira, todos os estados membros da federação, eles vão elaborar as suas constituições estaduais, a sua legislação estadual, e vão também eleger os governantes para os estados membros e fazer também a nomeação do judiciário desses estados, que agora aparecem como sendo, né, um dos elementos importantes dessa nova estrutura de organização política e administrativa do Estado brasileiro. Uma federação, e a União e os Estados membros. Com relação à passagem do Brasil do período da monarquia para a república, nós vamos ter a consolidação. É consolidado um golpe de Estado. É o golpe de Estado elaborado por uma elite descontente com a política do governo imperial, e também por militares que são descontentes com a política do governo imperial e que optam para integrar essas forças aonde o Marechal Deodoro da Fonseca faz parte, e este é a pessoa que vai assinar o decreto
fazendo a passagem do sistema imperial para a república e da criação do novo tipo de Estado, o Estado Federal, e também para o sistema democrático republicano. Os autores vão dizer que houve uma quartelada sem a participação popular. Há uma tese de doutorado que diz que os brasileiros assistiram bestializados à proclamação da República e à instituição dessa nova organização política administrativa do Estado brasileiro. Alguns pontos são necessários aqui para a gente perceber. O primeiro, a Constituição de 1891, ela estabeleceu a forma federativa de Estado. O segundo ponto, a Constituição de 1891 adotou a República como forma de governo. O terceiro ponto, a Constituição de 1891 transformou as províncias do Império em estados federados, porque ela incorpora aquilo que estava escriturado no decreto de Deodoro da Fonseca. A Constituição tem uma influência da construção filosófica do Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu escreveu o livro O Espírito das Leis, e nesse livro ele mostra que há uma possibilidade objetiva de uma tripartição de poderes, aonde a Constituição de 1891 ela vai escriturar a existência do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo. O poder legislativo, não é? Ele tem também um pouco de inspiração no legislativo dos Estados Unidos da América. Ele vai ser chamado de Congresso Nacional, terá a Câmara Alta. A Câmara Alta vai ser formada de senadores que representam os estados da federação, e a Câmara Baixa é a Casa dos Deputados Federais, que nós chamamos de Casa do Povo. A Constituição, ela é também um documento positivado, solene, escriturado através de uma Assembleia Nacional Constituinte, mas ela é o documento que vai servir a uma elite, é a elite, né, dos proprietários, que em alguns livros de história do Brasil, ela é denominada de café com leite. Por isso que a República Velha, que é a República que objetiva-se a partir da Constituição de 1891, é chamado de República das Oligarquias, ou República do Café com Leite. Aqui no Rio Grande do Norte, a República, a partir de 1891, ela é consolidada também, e tem também as nossas oligarquias. Duas oligarquias estão dentro do teatro republicano do Rio Grande do Norte. É a oligarquia Albuquerque Maranhão e a oligarquia do Seridó.
a oligarquia Medeiros Bezerra. Nós podemos ver as representações dessa oligarquia nas praças da Cidade Alta, nas praças da Ribeira de Petrópolis. Em Petrópolis nós temos a Praça Pedro Velho Maranhão, que é uma Albuquerque Maranhão. Na Ribeira, a praça denominada de Augusto Severo de Albuquerque Maranhão, que inventou o balão e que morre tragicamente em Paris, no céu de Paris. Na Cidade Alta, nós temos a Praça André de Albuquerque Maranhão, cujo túmulo está na Catedral Metropolitana de Natal, na Catedral Antiga. Outras imagens de pessoas dessa república é a estátua de José Augusto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. É a estátua de Dinardo Maris em uma das avenidas que vai para Ponta Negra. A própria Fundação José Augusto, né, é uma fundação cujo nome é uma homenagem a José Augusto Bezerra de Medeiros. Outros dados sobre a Constituição de 1891 é que os estados federados passam a ter competência legislativa. Há uma rigorosa separação entre a Igreja e o Estado. A proibição das escolas públicas de ministrarem aulas de religião. E também o reconhecimento apenas do casamento civil. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é que a Constituição de 1891 ela traz o nome do nosso país, né? Imitando assim o nome dos americanos. Então é a República dos Estados Unidos do Brasil. Aqui a gente abre um parênteses para dizer que o Brasil só teve a experiência de um Estado, que foi o Estado unitário da Constituição Imperial, não é? Então, a mágica aqui é transformar províncias em Estado, a partir do decreto de Deodoro da Fonseca e da própria Constituição de 1891, tá certo? Posteriormente, o Brasil vai mudar de nome, isso a gente vai ver em outros momentos, em outras aulas. A filosofia que também vai servir de contexto, de base para 1891, para essa Constituição, é o positivismo de Augusto Comte. Não é o positivismo de Kelsen. Quando eu trato aqui o positivismo de Augusto Comte, é da ciência filosófica positivista de Augusto Comte, que teve grande influência entre as pessoas que estudaram e que estavam e que eram militares na época. Existe até no Rio de Janeiro a igreja do positivismo, né? O positivismo ele defendia abertamente a república. Uma prova desse positivismo objetiva é a bandeira do Brasil, com o nome de Ordem e Progresso, né? A Ordem e Progresso ali significa algo sobre os ideais de uma filosofia
adotada no Brasil e de uma Constituição de 1891 que está sobre os auspícios do candelabro ideológico do positivismo e também de inspiração no sistema da Federação Americana. Vamos agora ampliar aqui a nossa conversa sobre a Constituição de 1934. A Constituição de 1934, ela é promulgada no dia 16 de julho de 1934. Só que nós temos algo a discutir para que essa Constituição seja consolidada. É o início da era de Vargas. E o início do período de Vargas se dá com a Revolução de 1930, aonde Getúlio Vargas sobe ao poder, não é? Fazendo assim uma desmontagem do poder anterior, que era o poder do coronelismo. Zé Afonso e outros autores vão pontuar que com a subida do poder de Getúlio Vargas há uma desmontagem do coronelismo, há um enfraquecimento do coronelismo. E a era de Vargas nada mais é o que? É que um líder civil, ele é o líder civil dessa revolução, e essa revolução, ela vem com uma tarefa. A tarefa é o Brasil deixar de ser um estado agrícola totalmente e passa para um sistema de substituição das importações. Então nós podemos dizer que há também uma mudança na estrutura econômica com a primeira industrialização. Quais as características que nós podemos trazer da Constituição de 1934? Primeiro, a ruptura com a concepção liberal de Estado. A concepção liberal de Estado vem exatamente da filosofia inglesa de John Locke e da filosofia francesa, estruturada no livro O Espírito das Leis, de Montesquieu. O segundo ponto é que a Constituição de 1934, ela mantém as principais formas fundamentais, que é a República, a Federação, a divisão dos poderes, e manteve o presidencialismo e o regime representativo. Então nós vamos ter o candelabro do princípio republicano, o candelabro do princípio federativo, o candelabro do princípio da tripartição ou divisão de poderes. Se a gente comparar com a Constituição de 88, nós vamos encontrar, não é, o princípio federativo, o princípio republicano, logo no artigo 1º, no caput da Constituição de 88, e no artigo 2º, os poderes da União, que é o Executivo, o Judiciário e o Poder Legislativo. A Constituição de 1934, ela é comprometida com as questões sociais. O Adi Lâmego-Bullos, escritura no seu livro, que a Constituição de 1934 tem um compromisso
com as questões sociais. Ela implantou a justiça do trabalho e a justiça eleitoral e o voto secreto. A Constituição de 1934, ela traz o direito das mulheres votar, garantindo assim o acesso das mulheres à cidadania. O voto era obrigatório. Traz a constitucionalização dos direitos sociais, criou o mandato de segurança e a ação popular, institucionalizou o Ministério Público, o Tribunal de Contas e os seus conselhos técnicos. A Constituição de 1934 cognominou o Supremo Tribunal Federal de Corte Suprema, composta por 11 ministros. Permitiu também a Constituição de 1934 a criação e a manutenção dos cemitérios religiosos e reconheceu do ponto de vista jurídico o casamento religioso, além de considerar indissolúvel o casamento civil. O casamento, quer dizer, o liame matrimonial passa, então está positivado que o casamento é indissolúvel. Com isso, eu acredito que vocês vão ter uma leitura mais serena da própria dessas constituições e também da história do constitucionalismo nos livros do Zé Afonso, nos livros do Adi Lâmego Bulos e no livro do ilustre professor. Os outros também são ilustres, né? Então são 3 autarquias do direito constitucional que vocês vão consultar: Paulo Bonavides, não é? O senhor José Afonso da Silva e o jovem professor Adi Lâmego Bulos. Obrigado pela atenção. Agora vamos para